Agricultura BR de volta. Eu volto a falar aqui na nossa edição, no nosso programa a respeito desta tragédia que impacta o estado do Rio Grande do Sul. Você já viu a nossa equipe de reportagem trabalhando por lá, pessoal do clima falando a respeito do tema, os efeitos também econômicos e até a FPA que anunciou algumas medidas no último bloco aqui no Agricultura BR. Nós vamos agora voltar para o estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar ao vivo pela internet com o Antônio da Luz, ele é economista-chefe da FASUL, da Federação da Agricultura, participa conosco nesta edição. Antônio, primeiro é um prazer falar contigo, infelizmente a gente tem que falar sobre esta situação. Eu acho muito difícil alguém que está no Rio Grande do Sul estar bem, porque ou você está afetado ou você não sabe onde está a família, assim por diante, e esse é um fator realmente que complica demais a situação. Então, antes de falar das questões que são ligadas à agropecuária, eu vou perguntar para você a respeito da sua visão disso que está acontecendo. Você está em Porto Alegre, mas disso que está acontecendo e afetando a maior parte da população do estado do Rio Grande do Sul. Como é que você está interpretando este momento tão difícil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. É um momento muito duro, muito duro. Não tem nem como descrever o que nós estamos passando. A maior parte das pessoas que podem estão atendendo o pedido do prefeito. O prefeito pediu para que todas as pessoas que pudessem sair de Porto Alegre que saiam, porque é menos uma pessoa para tomar água, é menos uma pessoa para tomar banho, é menos uma pessoa para ir no supermercado comprar coisas com abastecimento complicado. Então todas as pessoas que podem sair, têm que sair. Eu já saí. Ou seja, nesse momento nós estamos refugiados, né? Estamos tendo a experiência de ser um refugiado, que é muito duro. Nós estamos numa uma calamidade urbana, tá? Lógico que nós temos problemas rurais. É evidente que tem perdas no meio rural, Fabiano, é lógico que tem. Infelizmente elas vão aumentar, até porque agora a zona sul do estado também está sendo afetada por essa massa de água que choveu no estado do Rio Grande do Sul. Ela está descendo pela Lagoa dos Patos e vai atingir em cheio a região sul do estado, além das chuvas que caíram lá. Então nós vamos ter mais problemas e vamos ter mais perdas. Agora, quando a gente olha o tamanho do problema no meio rural e olha para o problema no meio urbano, fica muito claro que o problema no meio urbano é infinitamente maior do que o problema no meio rural. É lógico, o meio rural, como eu disse, tá? Tem muitas perdas, pessoal de suíno, pessoal de aves, o pessoal do leite, produtores que produzem várzea, sobretudo na zona central do estado, Vale do Taquari, Vale do Jacuí, muito afetados. O pessoal agora lá do sul do estado também sendo bastante afetado. Nós estamos numa situação realmente dramática. Agora, nós também temos que considerar que, pela geografia do estado do Rio Grande do Sul, o Guaíba, que é um lago, né, ele recebe água de vários rios importantes que chegam acelerados e, pela aclividade, chega lá uma planície. E essa planície vai até a Lagoa dos Patos, até o Porto de Rio Grande, e só tem aquele canalzinho para sair. Então nós estamos com centenas de milhares de pessoas em cidades grandes, cidades enormes, como Porto Alegre, debaixo d'água, né, tendo que se refugiar em algum lugar, tendo que buscar casa de parentes, tendo que buscar abrigos, tendo que buscar sair da cidade, enfim, tendo que buscar meios de primeiro cuidar da sua integridade física. Agora, as perdas materiais no meio urbano e no meio rural, evidente, elas são muito grandes. Agora, no meio urbano, elas são incalculáveis, não tem nem como estimar, é impossível. A quantidade de pessoas que saíram só com essa roupa no corpo, ou que foram resgatadas, ou ainda estão para ser resgatadas, porque nesse momento estão se resgatando pessoas. A quantidade de itens perdidos é uma coisa incalculável nesse momento. Então, e nem nós queremos calcular, né? Nesse momento a gente quer salvar o máximo de pessoas possível, garantir o abastecimento, o funcionamento mínimo das cidades.
Antônio, você falou de abastecimento pelo menos umas 3 vezes, e esse é um fator que preocupa muito, porque a gente olha a questão logística, a infraestrutura do Rio Grande do Sul, ela ficou completamente prejudicada. É claro que deve ter alguma rota que estão conseguindo chegar com algumas ajudas vindo de outros estados brasileiros, né? E hoje existe uma campanha no país inteiro em relação ao Rio Grande do Sul. O aeroporto também está embaixo d'água, né? O Salgado Filho não está aberto, está descendo em Canoas. Como é que está essa situação de abastecimento? Abastecimento, deu tempo de comprar algumas coisas para se manter aí talvez por uma semana, 10 dias dentro de casa, para quem está protegido nas suas casas? Quem não teve a sua casa alagada, sim, né? Mas a pessoa que teve a sua casa alagada perdeu o que tinha, mas vai para uma outra casa e precisa comer, né? Então é uma situação bastante complicada que nós estamos vivendo. Os acessos a Porto Alegre estão bem restritos, muito, muito, muito restritos. Nós temos praticamente uma única saída de Porto Alegre, por isso a importância de todas as pessoas que pudessem sair, saírem, né? Também é importante, Fabiano, agradecer essa corrente maravilhosa que o Brasil todo está em torno do Rio Grande do Sul, ajudando esse estado, ajudando as pessoas, ajudando seus semelhantes a terem o mínimo eh, de infraestrutura para seguir a vida num momento desses, né, para se abastecerem, enfim. A nossa infraestrutura ela está bastante debilitada, mas lembra, nós temos uma parte da infraestrutura da região metropolitana está debaixo d'água. Então, não é nenhuma questão não é nenhuma questão de querer chegar ou não querer chegar, tá a ponte quebrada, não, 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 está debaixo d'água. Então, aquilo que no Vale do Taquari, no Vale do Jacuí, as obras já começaram de reconstrução, o pessoal está reconstruindo, governo fazendo o que consegue, né, dentro da burocracia que nós somos prisioneiros, a iniciativa privada também já se organizando, fazendo a sua parte lá, arrumando por si, para que se tenha condições de tráfego, de trânsito. Então, as coisas no interior ainda de maneira muito parca, de maneira muito debilitada, mas a gente já consegue ver, onde a água baixou, as pessoas trabalhando para reconstruir a infraestrutura para ver a logística. Mas Porto Alegre e a região metropolitana de Porto Alegre ainda estão numa situação muito, muito grave, muito, muito complicada. E que vai, infelizmente, pela natureza do que aconteceu aqui, vai durar muitas semanas ainda. Então, essa questão do abastecimento, ela é uma questão bastante importante. Agora, Fabiano, também é importante dizer o seguinte, nós, quem olhar para o mapa do Rio Grande mapa do Rio Grande do Sul na sua cabeça agora, lembre que Porto Alegre fica bem a leste, né, bem próximo do litoral. E a produção para os outros estados, aquilo que é possível, está subindo, tá subindo. A gente está vendo aí uma preocupação, por exemplo, do Ministério da Agricultura com importação de arroz, com a abertura de editais da Conab para compra de arroz. Eu quero aproveitar aqui que esse programa, pela audiência que tem, vai ficar gravado. Quero deixar aqui a minha opinião registrada. O governo entrar comprando arroz neste momento, ele tem uma chance muito grande de fazer o preço explodir, de criar escassez no mercado. Esse produto precisa fluir do produtor para a indústria, sem o governo lá interferindo e atrasando esse processo. O governo poderá, não estou dizendo que vai, estou dizendo que poderá dar um grande tiro no nosso pé dos brasileiros. Então, quero deixar isso aqui registrado, que não é por aí o caminho é ajudar a escoar, ajudar a usar esse dinheiro para ajudar a escoar, e não para trazer, entrar comprando num mercado que está com uma demanda maior que a oferta. Isso não precisa nem ser economista para saber o que acontece, o preço sobe. Antônio, isso que você comentou agora, né, ele passa por um cenário, um problema que o governo tem, não estou falando deste governo, estou falando de qualquer outro governo que tenha tido, de nunca ter um planejamento em caso de alguma crise, né? O planejamento de crise ele não existe.
E no caso do arroz, por exemplo, que já foi anunciado pelo ministro, eu trazia logo no começo do programa o ministro da Agricultura falando a respeito desta medida a ser tomada, atingindo um volume de 1 milhão de toneladas, e você citou muito bem que ele mexe no mercado no momento em que ele não estaria apto a receber essa demanda. O que de arroz nós devemos ter garantidos hoje no Rio Grande do Sul? Tinha uma pequena parte apenas no campo, mas alguns armazéns podem ter sido atingidos, né? Ainda assim, a gente teria um volume muito grande de arroz no Brasil para não precisar comprar agora. Este é o pensamento, Antônio? A maior parte da produção de arroz do Rio Grande do Sul e, consequentemente, do Brasil acontece lá na fronteira oeste, né? Onde as questões foram bem limitadas. As pessoas olham para o que está acontecendo e imaginam que o estado inteiro está assim. Não, não é o estado inteiro que está assim. É que o drama é muito maior, porque ele acontece na zona onde mais temos gaúchos, que é a região metropolitana do Rio Grande do Sul, a Serra e aí Vales. É a região onde temos mais concentração de pessoas. Então, é natural que o efeito humano seja muito maior, mas não quer dizer que todo o estado do Rio Grande do Sul esteja intransitável, não quer dizer que todo o Rio Grande do Sul esteja debaixo d'água, Não, tem. Nós temos alguns silos que ficaram debaixo d'água, claro que sim, com certeza, sobretudo esses daqui próximos da região metropolitana. A região metropolitana, até por uma questão logística, tem silos na volta e eles ficaram, aqueles de Eldorado do Sul, eles ficaram debaixo d'água. Agora, todos os silos de arroz ficaram debaixo d'água? É claro que não. Então, a falta da compreensão do que está acontecendo leva medidas erradas que terminam tendo consequências piores do problema que já temos. Então, é isso que nós queremos deixar bastante claro. E ontem nós tivemos a reunião com o ministro da Agricultura, apresentamos para ele, apresentamos para a sua equipe, o ministro foi bastante solícito. Vamos manter uma agenda de conversas com ele, com a sua equipe. Também tivemos uma reunião muito produtiva com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que, como não podia ser diferente, deu todo o apoio para os nossos pleitos, está encaminhando, enfim, e nós vamos ter que ter uma compreensão que o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul não é algo normal. Não é, gente, não é. Eu vou dizer um negócio para vocês, é muito pior que a pandemia. Muito pior do ponto de vista humano, muito pior que a pandemia. Então, medidas vão ter que ser tomadas. Para vocês terem uma ideia, hoje o Rio Grande do Sul não tem nenhum site no ar do governo do estado, nem emissão de nota é possível, porque os servidores estão debaixo d'água. Para vocês terem uma ideia do tamanho do que nós estamos falando. Então, o que o Rio Grande do Sul está perdendo de arrecadação, o governo federal vai ter que repassar para estado e municípios. O Rio Grande do Sul, Fabiano, nós todo ano, tá? Nós passamos mais de 60 bi para Brasília e recebemos de volta 13, 14. Sobra lá 52 bi, esse é o número correto. 52 bi o que sobra, tá? Negativo, né? O que a gente manda mais. A cada 12 anos, o Rio Grande do Sul manda um PIB inteirinho, não é arrecadação, tô falando um PIB inteiro, tudo que cada gaúcho produz somado. Manda para Brasília produzir e ajudar esse país maravilhoso que é o nosso a ser construído. Só que neste momento, nós precisamos dos recursos aqui, porque nós teremos um estado para ser reconstruído, seja no agro, seja na indústria, seja nos serviços, seja na parte governamental. Então é importante que os parlamentares, que o governo entendam a excepcionalidade daquilo que nós estamos enfrentando e nós não vamos, Fabiano, ser tolerantes com burocracia que vira gincana, não seremos. Nós não seremos tolerantes com medidas que não fazem nem cócegas. O governo foi ausente nos problemas que nós tivemos de estiagem, completamente ausente. Não, o Rio Grande do Sul não existia para o país naquele momento, para o governo brasileiro naquele momento. O país sempre existiu. Agora, desta vez, nem os gaúchos e nenhum brasileiro, pela onda de solidariedade que nós estamos recebendo, serão
tolerantes com a ausência do governo federal no cumprimento do seu papel de, neste momento, socorrer o estado do Rio Grande do Sul.